Enfim, pode tocar. Enfim. Pode tocar ou pode toca, hein, Marcos Delmo? Eu acho que depende de quem lê, né? Depende da intenção de cada um. Aqui pode tocar, pode toca também. Toca, na verdade, o nome saiu porque era um lugar onde eu me tocava. Ainda continua sendo, né? Não é muito diferente A sua disso. toca. É minha toca. E era o lugar onde eu morava também. Onde eu morava e eu tocava e no final das contas acabou tudo virando toca mesmo, para poder ficar mais simples e mais fácil para pronunciar, para lembrar, curtinho, facinho. E essa ideia do podcast que surgiu de vocês dois, Rafa Meneghini aqui também, Marcos Delmo, na toca musical, por isso o pod toca, né, Rafa? Pod toca. E igual ele falou, dependendo de ver o tiro, né? Né? Pode tocar, pode toca. Mas na verdade vai ter muita gente que vai poder tocar aqui também, né? Mas é que eu sempre falei pra ele que aqui é um lugar mágico, onde tudo acontece aqui dentro. Muita coisa boa aconteceu já dentro desse estúdio e agora tá acontecendo mais uma. E não só vai estar aqui quem toca, como quem vai estar aqui, quem se sente tocado pelo som, pela música, de alguma forma. Quem se sentir tocado pela música, com certeza O toca. espaço tá aberto. Na sua toca, você vai emprestar um pouquinho desse seu espaço pra gente falar de música, trazer muita gente legal, inclusive a nossa lista é grande, né? É grande. É grande. Nossas reuniões aqui renderam, acho que 3 semanas a gente ficou fazendo. 3 semanas. E no meio do caminho, muita gente também, possíveis candidatos a virem para cá, pessoas importantes, né? Algumas pessoas mais do mainstream musical, do rock and roll. Mas tem que ter a ver com música. Sim, com certeza. De qualquer forma, para entrar na toca tem que ter a ver com música. Mas aí a gente não vale falar porque tem que confirmar primeiro, né? Exato. Isso Tem aí. todo o lance da surpresa também. A gente não vai entregar o ouro assim tão fácil. Mas aproveitando, já que você entrou nesse assunto da sua toca e tal, você se escondia para cantar, vamos falar um pouquinho desse pequeno Marcos Delmo. Como que ele descobriu, como a música entrou na sua vida e você entrou na toca consequentemente? Não sei o que surgiu primeiro, a toca, a música toca. Eu comecei a tocar muito cedo. Com 11 anos de idade, eu já estava profissionalmente nos palcos, tocando com uma cartinha endereçada ao Conselho Tutelar, se caso fosse necessário. Mas a minha tia era cantora da banda, então a gente estava basicamente em família. E é daí que vem o apelido Mano, que muita gente também me chama de Mano. Até teve uma época da minha vida que se me chamasse de Marcos, eu não saberia de quem se tratava. E dessa época dos 11 anos de idade que começou que eu comecei a carreira, meio no susto, porque eu gostava bastante de frequentar os ensaios onde essa banda da minha tia ensaiava. E os veuzinhos, aquelas luzinhas, aquelas coisas me chamaram sempre muita atenção. A parte da produção, de conexão de cabo, aquele monte de fio, aquele monte de reloginho oscilando, e aquilo para mim foi muito mágico. E estar no ambiente musical fez toda a diferença. E era muito bacana nos ensaios, quando o pessoal liberava o instrumento, criança, meu brinquedo favorito, então era aqueles instrumentos da banda, toda aquela parafernália que estava por lá. Mas em uma das nossas conversas você contou que esse teu surgimento, essa tua apresentação na banda não foi bem assim, né? Então... Foi porque faltou alguém. Então, na verdade, a banda que eu tocava era de Santa Catarina, lá tem aqueles problemas de voltagem, né? Nunca se sabe se é 110 ou 220, e isso é uma coisa que atormenta demais os músicos, por sinal. Num dado momento do show que a banda estava fazendo, uma voltagem errada começou a pegar fogo em alguns equipamentos, e o tecladista da banda, por sinal, que trabalhava com essa parte mais de elétrica e eletrônica, ele desceu para cuidar do que estava acontecendo e me chamaram para o palco, e assim que eu subi no palco eu comecei a tocar Whisky a Go-Go, do Roupa Nova. E foi a primeira música, e a partir daquele momento... Já veio no teclado? Já fui pro teclado, e ali eu fiquei por muito tempo. Porque tem tanta história. Porque o Delmo é multi-instrumentista, né? E uma das histórias bem interessantes que vai aparecer no podcast, que a gente vai conversar, que só os mais íntimos conhecem, é por que num dado momento da minha carreira eu tive que deixar o teclado e ir para outros instrumentos. É um fato
muito curioso, vocês não perdem por esperar. Foi uma necessidade. Eu já queria Foi perguntar uma agora, necessidade, né? foi O uma sanguinho de jornalista necessidade. aqui agora Sangue de ferveu pra jornalista. perguntar, mas já que você falou que não é pra ficar sabendo É hoje... porque é uma longa história. Ah, então vamos deixar a longa história. Mas é assim, já que Rafa falou que você é multi-instrumentista, conta aí o que mais você toca. Dentro do estúdio, a gente precisa meio que ter um conhecimento pouco mais abrangente da linha de instrumentos, do tipo de sonoridade que a gente vai querer para que a música que a gente está trabalhando faça mais sentido e ela amplifique realmente o que o compositor quis dizer com aquela mensagem que ele está passando. Muito além da letra, tem alguns instrumentos que representam alguns tipos de arquétipos, tem alguns instrumentos que são específicos para enaltecer uma rebeldia, ou para deixar a música mais suave. E conhecer essa gama de instrumentos sempre deu esse know-how, esse conhecimento mesmo de poder escolher as sonoridades que eu queria. E aí eu me sentia frustrado porque em vários momentos eu gostaria de aplicar outros instrumentos e aí depender única e exclusivamente da sonoridade do teclado eletrônico, ele deixa bastante a desejar na questão de execução. E aí, passei pelo baixo, pelo violão, pela guitarra, algumas coisas de bateria, percussão, bastante coisa, cavaco. O último, por sinal, numas férias que eu tive conhecimento e me inteirei um pouco mais sobre o instrumento, foi o bandolim. Uma história bem interessante, numa época onde eu toquei uma música que eu nem sabia que estava bem na semana de aniversário do Pixinguinha, e eu postei um vídeo do Carinhoso, que é um dos maiores sucessos dele, e teve uma conexão bem legal com a galera, mesmo não tendo o conhecimento técnico do instrumento. E quando a gente vê essa aparência do Mano, né, Rafa? A gente vê assim essa vibe roqueiro, mas aí ele contando, já tocou em baile, já de todos os tipos de instrumentos. Eu fiquei sabendo que até teve vibes meditação e tal, até isso. Até isso. Na verdade, é conhecimento notório, todo mundo há de conviver comigo que a música ela tem um poder gigantesco sobre a gente, entendeu? Quem nunca foi aconselhado por uma música, né? Ou curtiu uma fossa com a música, né? Tem uma letra para você, né? Sempre tem. Todo mundo tem uma letra, um tema específico e uma época da vida que se identifica com um tipo de sonoridade mais específico. Todo mundo tem sua trilha sonora oficial, né? E para cada etapa da vida dela, a gente tem uma escolha. E a música de meditação, a música que tem esse poder, ela reconecta a gente com a gente mesmo. Porque é um momento de presença. E durante a meditação, o que mais a gente precisa é um momento de presença e consciência para poder se reconectar consigo mesmo. E a música, algumas frequências musicais, elas fazem com que a gente consiga alcançar esse estágio mais facilmente, ou até mesmo conduzir certos tipos de meditação que a gente possa colocar no meio do campo, né? E tem aquela ideia assim, talvez a gente não lembre nem o que a música disse naquele momento, você falou que a gente lembra ou conecta, né, Rafa? Mas assim, a gente sempre lembra o que fez a gente sentir quando ouviu certa música. Acho que é por isso que vocês falam, cada um tem a sua música, ou tem uma música que te toca em um certo momento. Então, acho que é isso, né? A gente sabe o que sentiu quando ouviu aquela música. Exatamente, né? Exatamente. E o grande barato da música, do tripé fundamental da música, a ligação maior para que a gente tenha essa memória bem difundida é a questão melódica. A questão melódica, a parte da melodia, são as notas que se alternam, né? O caminho musical, ou quem está cantando a música normalmente faz a melodia, um instrumento solo, né? E essa parte da melodia, na maneira como o cérebro processa, ele já faz uma conexão direta com a memória afetiva. Por isso que a música é muito rápida e hoje em dia está ganhando um espaço gigantesco dentro do meio corporativo para fazer com que as pessoas associem as marcas de uma maneira muito rápida. E o ouvido é o mais rápido de todos os nossos sentidos. Né? 3 milissegundos antes da visão, a gente já tem um conceito de todo o ambiente que a gente está a partir do estímulo sonoro que a gente tem. Eu sou da seguinte opinião, não sei se vocês concordam comigo, mas quem não gosta de música, alguma coisa errada tem, não é possível? Eu acho. Eu acho impossível. Não tem como. Não
Não existe, E eu já né? ouvi gente falando, eu não gosto de música, e realmente você vê que a pessoa, ela tem uma energia diferente. E eu coloquei, falei, cara, a pessoa que não gosta de música, alguma coisa errada tem, não é possível. Independente do gosto musical, né? Porque a gente tem tanta coisa boa, até no hip hop, que seja, não é o meu estilo, mas eu digo hip hop sertanejo, tem tantos, até a geração TikTokers, agora tem uma musiquinha ou outra que a gente sai dançando. O problema dessa gurizada agora é a velocidade da música, né? Por exemplo, tem um estudo lá que faz, o cara vai dar um play no Spotify ou qualquer outro lugar, você tem que pegar ele pelos primeiros 10, 12 segundos. Se você fez uma introdução de uma música, passou, já era. Não, né? Nem esperou ver o que vem ali, né? Então imagina eu vi o Pink Floyd, aqueles fadinhos. Exato. Hoje não tem paciência para ouvir isso. Hoje o nível de atenção que a gente trabalha, em média, dentro do estúdio, para poder recobrar a atenção do ouvinte é 8 segundos. Então, em 8 segundos, dependendo do estilo que eu estou trabalhando, se em 8 segundos eu não apresentar nada de diferente, eu vou perder o meu ouvinte. Mas isso, a gente tá falando de velocidade, você falou, é que a velocidade de informação, tu é publicitário, né, sabe disso, não, trabalha. Então, é muito rápido, muito mas eu rápida. digo assim, até como a forma em que está sendo consumida a música hoje, Sim. né? E isso é uma discussão já de artistas nacionais. O Frejá foi um dos caras que falou agora, ultimamente, acho que até voltou atrás, porque ele gravou um álbum, mas ele falou que não, eu nunca mais vou gravar um álbum. Vai fazer singles, né? Sim. Em períodos distintos. O cara, mesmo que ele vá para estúdio e reúne lá 10, 15 músicas, ele vai lançar a cada 2 meses, 3 meses, ele vai lançar uma música. O que eu acho... Eu não sei, eu sou da velha guarda. Eu peguei o disco, vi. E enquanto você ouve o disco, tem a degustação do encarte. Quem produziu, quem tocou, quem que tá ali. Às vezes tem fatos curiosos dentro de um CD antigamente o lado ou um A, disco. o lado B, o que tava no lado como A, o artista separou a faixa A gente é novinho, viu, gente? Vocês não pensem que é muitos anos aqui, não. E aí você tem toda uma degustação, né? Porque tem todo um enxoval. Daí a banda prepara toda uma turnê em cima daquela tipografia que ele fez, daquelas cores que tem tudo a ver com o que tu estava falando com a questão da música para a empresa. Um disco também é isso. Sim. Um disco ele é feito de cores, de matéria, de som principalmente, mas tem tudo que vem até por trás do álbum, no meu conceito. Então eu acho assim, eu tenho medo da velocidade das coisas agora, mas assim, eu torço para que fique o álbum, entendeu? Para que ainda se continue isso aqui. Comprar um CD, eu sei que hoje é raro alguém pegar, mas pegar o CD, abrir o encarte, olhar, olha aqui, ó, quem tocou. Por exemplo, do meu álbum, você vai olhar, pô, tem o Walter, tem a gurizada toda que participou, tu participou. Sim. Então, tem riqueza ali dentro, de informação também, entendeu? Não é só ouvir e falar, gostei ou não gostei. Não, tem um monte de gente que ajudou a fazer o álbum, entendeu? Que é importante. Então, eu acho que eu voto pelo álbum continuar, né? Mas mesmo assim, os artistas hoje estão lançando singles. Sim. E eu acho que pelo fato do consumo rápido da música hoje. Exatamente. Que é ruim. E tudo, né? Das redes sociais, a gente vê, eu falo pelo Instagram, 3 segundos. Você não chamou atenção em 3 segundos, tchau pra você, o engajamento não é legal. E é isso aí, a gente fica se matando pra agradar esse bendito pra conseguir... Mas eu ainda acredito que no meio de tudo isso, por exemplo, isso aqui é um fato legal que a gente está fazendo. É uma coisa de boas energias, né? Sim. E uma coisa que a gente está totalmente à vontade para fazer. Sim. E tem muita verdade aqui dentro. Então, e até pelo lugar, eu acho, até voltando pelo humano, espaço mágico. Exato, a toca é mágica. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu me senti super bem. Fiquei meio assim, falei, nossa, vou lá. Good vibes, né? É, super good vibes. Humano, você vê essa pose dele aqui, quem tá vendo no vídeo vai falar, cara, ele é bravo, nossa, ele faz careta. Gente do céu, é um ser humano abençoado. O primeiro dia eu falei, meu Deus do céu, acho que eu vou vir aqui fazer umas meditações com o mano. Maravilhoso. E... até o dia que você veio, umas outras vezes, você veio... o piloto, o dia que a gente gravou, eu tava mal. Essa é a primeira edição do Pod Toca com imagens e tal, a primeira né? não teve imagem, E a gente só brincou áudio. com o microfone, né? Como eu até falei que a gente fazia brincadeira de criança, de ligar aqueles gravadores antigos e ficar falando bobeira em fita. Pra ver Eu como é tenho que fitas ficava a guardadas voz. Vamos ver como é que fica a voz. Só voltando um negocinho e jogando uma coisa na mesa que eu acho que é super interessante, tem várias pessoas que defendem que pra gente ter uma música boa precisa de 3 aspectos. E um desses aspectos é realmente o tempo que essa música perdura no inconsciente coletivo.
entendeu? Ou seja, talvez as músicas de hoje sejam boas por olhando por esse prisma, mas elas ainda não tiveram o tempo de maturação para realmente a gente perceber se aquilo fez diferença ou realmente ou não. Ou atemporal também, né? Exatamente. Não cantar um período ali que daqui a pouco você vai ser esquecido porque você falou alguma coisa que está na moda. E realmente, por exemplo, porque a gente ouve Beatles até hoje, né? Porque a gente ouve outros artistas tão emblemáticos, porque é atemporal. E aí, se você ouve Cazuza, Raul Seixas, parece que eles estão falando do Brasil de hoje, né? E até voltando para essa questão que vocês estavam falando da música como um todo, e voltando para os bailinhos, vamos voltar para os bailinhos lá do Mano. Os bailinhos do Mano. O menino de alma. Né? Isso aí, o menino de alma, boa. Voltando, você falou que a sua tia fazia parte da banda, certo? Sim. Mas tem mais músicos na sua família que te incentivaram para você começar a tocar ou não? Como é que foi? Na verdade, tipo, o meu avô, pra mim, é uma figura que me incentivou demais, assim, pra tocar. O lance dele era uma parada mais erudita. A maneira como ele ouvia a música era sentado numa cadeira de balanço com a partitura e ele ficava assoviando aquilo ali, a partitura inteira ia rolando na cabeça dele. De uma maneira muito estranha que ninguém entendia, né? E os filhos dele foram meio que obrigados a aprender para ser cantores dos corais, da qual o meu avô era maestro, fundador da Liga do Autor Uruguai Catarinense de Corais, amigo pessoal do Dr. José Acácio Santana. Então teve uma vertente musical pelo lado do meu pai muito forte. E pelo lado da minha mãe, uma vertente de música muito mais popular, onde a minha tia era cantora de banda, o meu tio toca violão também, a minha outra tia, irmã da minha mãe, ela era cantora de festivais, o meu avô pegava uma viola, costumava tocar com um copo, entendeu? Nos nossos almoços de família. Então sempre foi tudo muito regado à música. Para tudo mesmo na nossa casa, tinha trilha sonora. A gente sabia o que ia comer, qual era o prato do dia, dependendo da música que tocava. Já sabia que ia rolar um almoço à italiana. Olha só. E voltando para falando dessa conexão, né? A gente fala de a banda de baile e tudo mais, e a visão roqueira e tal, mas existe uma conexão, né, Rafa? Na nossa última conversa você comentou que tem até uma conexão de Beatles com baile. Como? Essa aí é o de alma que sabe mais essa história, Obladi Oblada. Exatamente. Existiam algumas bandas. Nas antigas, vocês são novinhos, assim, vocês não vão saber, provavelmente, mas a gente tirava música na fita. E aquela fita, com o passar do tempo, ela dava uma embolada, dava uma mastigada, e aí ficava a interpretação muito por conta do intérprete. E às vezes do andamento da fita também, né? E às vezes, exatamente. Você executava na velocidade que estava ouvindo. Exatamente, na velocidade que a música era tirada. E algumas músicas que fizeram sucesso internacionalmente, quando vieram para o Brasil, tiveram essa outra abordagem das pessoas tirando realmente esse repertório a partir de equipamentos com uma qualidade um pouco mais comprometida e demandaram novos estilos, entendeu? Por exemplo, o Obladi Oblada, que foi uma das músicas que originou a bandinha, que é o ritmo de bandas do Rio Grande do Sul, que é um movimento bem peculiar, bem bacana, regionalista. Meu primo toca numa banda que toca esse estilo. Eu toquei durante muito tempo esse estilo também. E o Obladi Oblada, ele tem bastante dessa característica da marchinha do Rio Grande do Sul, né? E quando os Beatles lançaram, não fez muito sucesso. Teve na Billboard, ela foi considerada uma das piores músicas daquela época. Exatamente. Que ela, na verdade, se você pegar a letra, na verdade, isso é uma característica bem forte do Paul, né, nas composições dele, assim, né? Mas é aquela ideia que a gente estava falando, que você comentou antes também, das músicas atuais, com essa velocidade de informação e tudo mais, mas que tem uma conexão e já lá no início, eles já ditavam o que a gente ouve hoje, né? Então, e aí você vê, mesmo ela tendo sido considerada uma música ruim, entre aspas, né?
ela tá ali até hoje. E de repente, se você chegar no Paul McCartney hoje e falar sobre isso pra ele, ele não tem ideia do estouro que ele causou, né? Exato. Do que ele fez em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com as bandinhas de marchinha, entendeu? Mas é isso que eu falo, ela é aquela coisa atemporal, ela vem e tá lá e ela é executada até hoje. Tanto que se você olhar no Spotify, tem milhões de play. E aí é aquela que o povo vai falar, chupa, né? O cara que escreveu aquilo na Billboard naquela época. Mas é pelo conteúdo também, né? Mas também se julga muito desse anos 60 também, muita coisa bobinha foi feita também. Sim. Então isso é um pouco da música pop, teve... eu vejo artistas dos anos 60 falando que dos anos 50, quando eram jovens, ouvindo coisas na TV, que era aqueles carinhas com gel na cabeça, tinha uma guitarra elétrica e tal, mas não tinham nada pra falar, entendeu? Mas estavam lá, artistas pop, né? E aí, na verdade, o rock veio como uma versão a tudo isso, tipo, a rebeldia, o contra tudo isso. E aí, mas muito antes disso já tinha vindo o blues lá atrás, que vem da tristeza, do negro no campo, colhendo algodão. E veio o Elvis, que se espelhou nisso tudo. Mas na verdade, assim, a gente deve muito aos negros. Sim. A música, tudo se deve O próprio Elvis Presley foi um que era o sonho dele, era aquela música negra, né? Exatamente. Que ele falava, eu preciso levar isso. E que saiu da igreja também, né? Saiu da igreja. Bem importante a gente falar que... tem alguns amigos meus que costumam falar que do gospel, quando ele saiu da igreja, que ele caminhou pelo lado branco da coisa, ele virou country. E quando ele caminhou para o lado mais da vertente negra dos Estados Unidos, ele virou o blues. Entendeu? Então são duas visões diferentes que a gente consegue perceber. E daí tem a fusão de jazz também, né? Exatamente. Daí vem do Delta do Mississippi, daí veio, quando tava ali na escravidão, aí veio os músicos de jazz, né? Virtuosismo da música. Aí o blues. E aí olha o caminho que se tem que fazer, né? Aí a gente teve artistas como Chuck Berry, né? Fazendo rock and roll, uma certa rebeldia, né? Em tudo isso aí. Eles eram negros fazendo som, Muddy Waters. O Muddy Waters foi o cara que pegou o blues e ele pegou um gargalo de cerveja e na guitarra elétrica começou a fazer barulho e todo mundo, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Importante também a gente falar da irmã Rosetta, né? A Sister Rosetta. Sister Rosetta, exatamente. E aí, então, toda essa galera tava fazendo um movimento aqui nos Estados Unidos, né? Fazendo tudo aquilo lá e olha a viagem que a música teve que fazer. Um monte de branquelo da Inglaterra teve que traficar discos, né? Porque imagina, para eles conseguirem material, ouvir Chuck Berry em Londres em 1960. Então eram tudo um amigo meu que traz, né? Os caras que falavam. Eles tinham os caras que tem um amigo que traz os discos da América. Aí eles ouviam os discos e eles iam para o estúdio gravar. Aí eles tiveram que fazer uma febre inglesa, vir para os Estados Unidos e aí a galera olhar para os próprios artistas, entendeu? É uma loucura essa história do rock. O rock foi para a Inglaterra, voltou para os Estados Unidos e aí tudo aconteceu, né? A fusão. Exatamente. E é isso, e falando em música, porque a gente tem muita história, tem muita gente legal, a gente falou de negros, tem Jimi Hendrix, que é sensacional, né? Acho que é muita coisa, até vai lembrando de várias décadas, e um complementa o outro, você volta, faz você retornar, e eu acho que foi isso que te encantou tanto para você trazer isso hoje para a sala de aula, digamos assim, Marcos? Sim. Estúdio seria uma sala de aula também? Eu acho que o estúdio já é a parte da graduação da parada, entendeu? Porque tudo começa na audição. Não sou eu que digo, mas tudo começa na audição e na brincadeira com a música. Quando que a criança vai começando a experimentar a música, sentir a música no corpo. Aí começa a fazer aulas e essas aulas vão começando a despertar novas sonoridades. Se a pessoa é aplicada, porque tem grandes problemas de mecânica, por exemplo, para se tocar um piano, que é uma barreira bem complicada que a gente precisa transpor, e depois de transpor essa barreira da mecânica das mãos, que aí tudo vai ficar mais fácil, você começa a curtir mais o som que você está fazendo e começa a tocar as músicas que realmente fizeram diferença para você, que tem uma linguagem que cala mais fundo dentro do teu coração. Então a música nesse âmbito ela faz muita diferença.
E aí o estúdio é a confirmação de tudo isso, de tudo aquilo de que você viu, tudo aquilo que você experimentou de som na sua vida tá dentro da tua música. E poder entrar em estúdio e gravar um som autoral é deixar uma marca imortal para toda a eternidade. Maravilhosa, uma maneira muito, muito bonita de a pessoa poder expor um pouco do que ela ouve dentro da própria mente. Isso aí. E falando em autoral, então eu vou voltar pro pequeno Rafa Menezes. Estudei com o Rafa no Incomar, inclusive eu e Rafa nascemos no mesmo dia, mês e ano, virginianos, do dia 1º de setembro. Não vou falar o ano, né, Rafa? Não precisa. Não preciso falar o ano. E... Quem esteve na festa sabe. a nossa festa, inclusive, foi junto esse ano. Vamos fazer outra. Acho que quando a Elaine vier aqui dar entrevista, a gente conta essa parte. E aí... então, Rafa, estudamos juntos no Incomar. Rafa era muito tímido, mas muito tímido mesmo. E aí, Rafa, como eu, tagarela que sou hoje também, mas também já fui muito tímida também, vou perguntar pra você primeiro. O que te levou à música? A música te ajudou com essa timidez? Foi um processo? Explica aí. Eu não falo que me levou à música, acho que ela surgiu, né? Porque eu desde pequeno, meu pai toca até hoje, então eu tinha em casa violão, cavaquinho, escaleta, tudo jogado do lado do sofá, instrumentos pela casa. E aí você vai sempre desde pequeno arranhando. E meu pai incentivou o meu irmão a tocar. Meu irmão Daniel, que é mais velho que eu. Aí ele desenhou tudo. E ele escreveu. Ele fez uma mini apostila, assim, de tipo, música. E o que mais foi legal de ter com meu pai é a harmonização, entendeu? Era entender porquê das notas e porquê, entendeu? Então ele me deu essa pincelada. E aí o meu irmão não teve paciência. Tentou fazer, não conseguiu, largou as folhas. E eu já tava ali, né? Quando eu era pequeno, assim, eu não tinha muito... Eu gostava de ouvir música. Mas pra você ter uma ideia, quando eu tinha 10, 11 anos, eu ouvia uma fita que era chamada de DJ Iraí Campos. E eu ouvia dentro do carro do meu pai, tinha um toca-fita, auto-reverse ainda. Então eu ouvia aquilo, era DJ Iraí Campos, e o som das pistas, acho que era... Então era tipo The Rhythm of the Night, sabe? Desse tipo de balada, assim. Mas eu gostava da música. E aí aquele disquinho vermelho ali chegou na minha vida, quando eu tinha uns 13 anos. Um amigo trouxe esse vinil, não é esse aí, é o que tá com ele, né? Uhum. Depois disso eu fui comprar. O Tattoo You dos Rolling Stones, que a primeira faixa é o Start Me Up. A famosa Start Me Up. E aí é o que eu tava dizendo de consumir o disco, né? É toda aquela informação que você tem dentro do álbum. E aí o que aconteceu? A gente foi ouvi-lo, e aí tem todo o encarte, tem o encarte aqui dentro, tem toda a produção. Quase uma caixa de presente, né? Sim. Tem toda a parte da produção do disco, quem tocou quem em cada faixa. E na verdade o que me chapou aqui foi colocar a primeira do lado A, Start Me Up. A tão famosa dos Rolling Stones. Então esse disco aqui, na verdade, depois eu ouvi o Mick Jagger falando sobre ele, que ele não deu nada pra esse disco, porque isso aqui era, tipo assim, eles precisavam de um disco e eles vieram de um monte de sobra de estúdio, de outros álbuns. Então eles não têm muito contexto, porque na verdade quando eles faziam um álbum, eles tinham um contexto pra fazer álbum, entendeu? Tinha uma métrica. Esse álbum se chama Tattoo You porque nós temos uma coisa pra dizer sobre isso, entendeu? E aqui eles não têm muito, entendeu? Era uma sobra de disco. E esse aqui foi um dos álbuns que mais estourou deles. Então essa primeira faixa, aquele riff de Start Me Up, entrou na minha cabeça e tudo mudou. Aí eu digo, foi o dia que eu botei isso aqui na agulha, virou uma chave, assim. Eu falei, opa, é isso. Start Me Up. Vai começar a chorar o Rafa. Não. Ele tá falando dessa música música desde... Por mais que é engraçado, a minha música favorita tá nesse disco também. Que é a última faixa, que é Waiting on a Friend. Que é desde a época que eu ouço esse disco até hoje, quando falo a minha música favorita, é Waiting on a Friend, dos Rolling Stones. É a melodia, a canção. Eu tive uma época que eu tava ouvindo e que eu achei que talvez eu ouvisse um pouco de Rolling Stones e ia falar, cara, passageiro, vou gostar de outra banda e isso vai ficar... Não, imagina, desde os 13 anos. Sim. E eu continuo fã de carteirinha. Eu nos 13 anos, meu primeiro CD, na verdade, meu pai tem muito vinil em casa, comecei a ouvir rock por causa do meu pai, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Creedence, tudo
tudo meu pai sempre ouviu. Então, desde criança, contei pro Marcos, né? Eu cresci com um monte de vinil, assim, do lado do meu pai, escutando música, com aquele fone de ouvido gigante, assim. Mas o meu primeiro CD foi Guns N' Roses. Então, eu falo, cara, aquele da caminha azul, essa aí. Patience. Não, essa é Patience, é November Rain. Quem não, né? Everton Bay se coçou ali pra tocar essa. Tem, sempre. Né? Então, assim, quem não tem histórias com Guns N' Roses, principalmente na nossa fase de bailinhos da escola? Teve, então, mas aí teve essa época aí dessa Tu já era muito roqueiro. Guns. Não, mas dessa fase Guns, aí eu ouvi Rolling Stones primeiro e tal, e aí teve essa fase aí, e teve, eu acho que você deveria saber também, acho que todo mundo foi dessa época. Ou você gostava mais de Nirvana, ou gostava mais de Guns N' Roses. Ah, tem E eu isso. era o cara que gostava mais de Nirvana. Eu gostava mais de Guns N' E Roses. o Guns N' Roses, daí teve um episódio que eu gostava do Nirvana pra caramba também. E aí teve uns episódios que eles foram tocar junto e saíram na porrada, o Axl Meu Deus. e o Kurt Eu Cobain. não sabia disso. Então, daí eu falei, pô, então, tipo, o Guns pra mim por um período foi uma banda que eu, tipo, não fui muito... Era Nirvana, entendeu? E logo depois desse, lembrando agora, em seguida do Guns N' Roses, veio o do Aerosmith, que era o Aí... Crying, que daí Sim, foi o que as embalou baladas. as baladinhas da escola, aquele CD da vaca lá. Esse eu tenho. Eu tenho também. Aqui no... Esse aí, olha, foram os dois Crazy, acho que eu, né? Crazy, Crying, tinha várias maravilhosas. Um álbum que eles ficaram nas paradas, assim, né? Tocaram em rádio. E, na verdade, tinha o lance, na minha fase também, que eu tinha um rádio de cabeceira que ele era 2 decks, né? Ele gravava de uma fita pra outra. E aí Tive isso também. o tape que tinha o REC, aí eu ia... Eu lembro quando alguém ia pro Paraguai, ou minha mãe ia pro Paraguai e pedia pra comprar aquelas caixinhas de fita, o X da Sony, sabe? Sim. Nossa, eu economizava 3 meses de Só que, mesada pra comprar uma caixinha de fita daquela. E aí tu guardava aquela fita, só vou gravar uma coisa legal nessa fita, né? Tu guardava as fitas. E aí eu lembro muito de ouvir a Capital Love Nights. Nossa, Isso quem era nunca? muito... Tá, deixa eu perguntar, vocês já dedicaram músicas na Capital, Love Ah. Night e tudo mais? Gente, Quem nunca? já. Não, eu sempre gostei de tudo Trocar isso. cartinhas, Uma né? vez só me ligaram, Carol, eu liguei a Cartinha com rádio. perfume. E era, gente, Legião Urbana. Cara, Legião Urbana, pra mim, cara, é linda, é maravilhoso. Renato Russo, pô, demais. Mas eu não sou uma pessoa, eu acho uma muito deprê. Então, eu não sou de falar, agora eu vou ouvir Legião Urbana. E dedicar uma música do Legião Urbana antes das 6. Eu falava, gente do céu, não tinha uma outra mais animadinha? Então, o cara, ao invés de me ganhar, ele me perdeu naquela noite. Tipo, total, assim. Ó, Então eu Você preciso vê, contar essa música vibe, certa, essa né? música certa. Quem ó, sabe... João. Não, o João é Lennon, ele não... ele vai acertar com certeza, né? O João Lennon tá por Ele dentro. já tá por dentro. Ele já tá por dentro do que eu gosto, tá Seu tudo texto. certo. Nem precisou eu que cantei, né, na verdade. Eu que cantei aí. Ah, ele te viu cantando. Já né? me viu cantando, né? Na verdade, ou você assusta... Ou você assusta É. o cara cantando, tipo, isso aí não vai dar certo. E tem muitas histórias aqui falando em música, né? Porque eu namoro o João Lennon, mas ele não é músico. Agora, Marcos Mas ele tem nome de artista. tem nome não, de artista. Então, eu tô tem dentro nome de do artista. pod, Você do tá- pod você Soca, tá dentro. tô dentro do grupo. E você canta também. Então, é isso aí. O Everton tá aqui eu fazendo a produção, eu tô até nervosa, porque, né, o Nossa Everton é Senhora. meu outro muso da música, que o dia que eu entrevistar ele eu vou ficar nervosa também. Inclusive, tem uma música de quando eu cheguei, que eu lembro que Everton toca toda vez, e é uma música que é Times Like This, do Foo Fighters. E pra mim foi uma música que marcou muito a minha volta. E quando eu cheguei na taberna, Everton Bay tocando Times Like This, eu falei, vai se catar esse menino tocando esse negócio. E toda vez, né, se você não canta, eu fico sarneando ele até ele tocar. Mas ele não. Eu não canto, eu não sei Mas ele não cantar falou, Times é um Like This, mas eu tenho que pedalzinho, é um ouvir ele. botão que ele aperta. É o pendrive nele. Não, é fora de base. A gente vai falar com o Everton Bay, né, Com que ali tem certeza, muita com coisa. certeza. Mas voltando nessa parte Cascavel Love Night que você falou, Marcos falou da questão da banda e tal, e como você conheceu a sua esposa, que também é uma sumidade em música, Sim, sim. e você também contou pra gente que foi amor à primeira nota. Conta Amor isso à aí. primeira nota, exatamente. Tem muita gente que fala pra mim, cara, que legal você tocar teclado, você deve ser um dos melhores de Toledo.
Fala, cara, não sou nem o melhor da minha casa. Né? Tá lá em casa. Nem lá a esposa Santana em casa. Nem na minha casa não rola. Enfim, a Lelis é uma sumidade no piano, ela toca... Só que o repertório dela é quase que exclusivamente, quase não, é exclusivamente erudito. E eu fico com a parte do popular. E a gente se completa bastante, porque é muita informação que a gente troca. Às vezes a gente olha pra cara de uma pessoa e a gente fala, aquele com cara de dó sustenido menor, né? Tipo, só quem toca nono entende. aumentado. E é legal fazer esse tipo de piada e não ficar no vácuo, sabe? A gente tá super alinhado. E a música sempre trouxe muita coisa boa pra gente. E é legal um admirar o outro, né? É um barato, é muito gostoso. Tipo, é muito legal. Acho que deve ficar feliz com as conquistas. Hoje consegui tal coisa, ou, né? Não sei, eu acho que deve ser muito legal isso com relação à música também, Sim. né? A gente trabalha junto em alguns projetos, já trabalhou junto em muita coisa. Atualmente, ela é maestrina do coral da OAB e eu faço a parte de piano da OAB. E também do coral da UniOeste, onde ela é a maestrina e eu faço essa parte de piano e arranjos para esses dois corais. E esse relacionamento dura quantos anos já? Esse relacionamento é desde 2006 que a gente está junto. Só, é muito E foi muito mágico a maneira como a gente se encontrou, porque eu tocava numa banda onde o dono da banda não conhecia muito sobre música e me contratou como produtor da banda. E o SESI daqui de Toledo também não tinha ninguém que conhecesse sobre música, contratou a Lelis para vir conversar com o pessoal da banda. Então, quando que eles largaram a gente na mesma sala, foi inevitável, não né? Teve como. Não teve como. E foi muito maravilhoso, assim, poder passar todos os anos, assim, que a gente passou junto, trabalhando com a produção e direção do Festival do SESI no Paraná. Eu fazendo a parte da direção musical, ela fazendo parte da direção executiva. E todos os corais que a gente fez, todos os eventos, Prate Dona Dulce, que a gente trabalhou muito tempo lá, sempre foi muito legal e eu sempre aprendi demais com ela. E sempre tem surpresa, sempre tem uma caixinha legal. nova, sempre tem algum conhecimento diferente. E eu acho que isso ela é até traz. alimento para os próximos anos, né? Com toda certeza, com toda isso aí. certeza. Que legal, alimentados pela música. Que bonito. Mas não tão diferentes de Rafa e Elaine, gente. Meu casal favorito da música pop, rock, seria Everton Bike de Toledo, eu acho, porque Uau. quando eu conheci a Elaine, eu acho que vocês não eram um Responsabilidade. casal ainda, né? Também conheci na Eu mesma... acho que já. Será? Acho que não. Tava meio escondido por Então isso. pode ser. Essa parte a gente conversa quando ela estiver aqui. Mas como que surgiu Rafa e Elaine nessa... Foi dentro da toca musical. Isso foi uma história. Ela, na verdade, assim, eu sempre fui fã da Elaine pra caramba. Não tem como não ser fã do dela. trabalho, né? Desculpa, Rafa, é que eu sou muito fã dela. Idem. Também. Também. É todo mundo, todos nessa sala são fã de Elaine. E aí, ela veio na mesma... E teve uma noite muito legal aqui, que foi na toca, foi o dia que a gente gravou, que meu pai veio gravar, né? Meu pai gravou vocal de Castelhana. E até tem um tio meu que comentou na foto, quando eu postei, né? Ele falou, parece um tiozinho roqueiro, né? Ele tava com a jaqueta de couro, né? Tá no Spotify, né? Tá no Spotify. Tá no Meneghini, Spotify. Rafael Meneghini. Inclusive, todos alguns conteúdos à parte que a gente não vai ter no YouTube, vai ficar tudo no nosso Instagram, né? Vai ter sempre o link abaixo aqui, pra sempre seguir, porque toda semana vai ter conteúdo legal por lá. Também, inclusive, essas músicas, composições, quem sabe essas histórias e fotos antigas, quem sabe, né, Marcos? Talvez, vamos deixar esses negócios... Eu fui muito agraciado, Eu porque tenho na algumas época de coisas, tocar né? não tinha YouTube, né? Então, tipo, eu... Mas eu tenho algumas Assim, pérolas, né? Vamos E ter ele, que na verdade, colocar. tem muita pérola também de gravação, de coisas que a gente tava... Enfim, são várias histórias. Sim. E aí a história da Elaine. E aí a gente gravou, meu pai tava aqui, a gente gravou Castelhana, uma noite de inverno, frio pra caramba. Eu trouxe acho que uns 6 ou 8 litros de vinho colonial. Eu lembro que em algum momento ali eu vi todo mundo com o beiço roxo, assim, os dentes, tudo roxo, sabe? E aí chegou a Elaine, né? E aí a Elaine veio gravar, ela gravou o baixo e gravou o vocal. E aí ali, beleza, foi embora. E aí a gente ficou trocando muita figurinha depois.
Porque daí teve a produção, tinha a produção que o Marcos mandava assim, ó, ouve aí, saca aí, ouve no fone, ouve em qualquer... Porque depois que a gente vai, a gente limpa o ouvido, como ele costuma falar, né? Então a gente produz, aí eles portam uma via, daí a gente vai lá e ele fala, ó, agora aumenta a guitarra, baixa o baixo, baixa o vocal, baixa isso, é a mixagem que a gente chama, né? E aí, trocando figurinha, o disco ficou pronto. Eu, a moda antiga que sou, eu mandei fazer CD do CD, vinil. Só falta o cassete que eu tô procurando uma empresa. O vinil tava aqui, tá né? lá, Ó, tá lá em vamos cima. pegar o vinil também. Entre olhares distraídos. Olha lá, vinil de Esse aqui, ó. Rafa, E esse foi um baita do Orgulho, né? Uma edição bem limitada. Ele pode ver, ele é até menor que o outro. Porque ele não vai tanto não demanda tempo para o disco. Esse aqui é 12 e esse é 10 polegadas. Então, ela tá aqui na última faixa. Não, na penúltima. No disco mudou a ordem. Ah, ficou Lá no diferente Spotify ele tem uma ordem e aqui por questão de tempo a gente teve que invertir. A Castelhana veio pro final, enfim, mudou a ordem. Sim. Mas ela tá em papel rasgado. E aí a gente ficou trocando essa figurinha de, ouve aí, ficou legal, ficou lindo, ficou maravilhoso. E aí ela veio, acho que ela tava fazendo um trabalho com um aluno dela, né? Ela também tem os trabalhos que ela traz os alunos dela para gravar, com o The Alma aqui e tal. Acho que era uma sexta-feira de manhã que eu vim aqui entregar os CDs. Eu falei, tô com o CD. Ela falou, eu tô aqui na toca, traz aqui pra mim. E aí ela fez aqui, abrir o CD e dedicar pra ela, né? Brinquei, eu falei, escrevi isso pra todo mundo. Eu falei assim, né? Gente, que lindo. Mas era mentira, eu escrevi uma dedicatória bem linda Especial pra ela. pra ela. Especial. E aí já foi legal quando eu cumprimentei ela aqui no corredor. Ela me abraçou bem forte e tal, e já me convidou. Já tinha rolado. Já, e aí não tinha rolado nada. Não, os olhares, assim, Já. interesse. É que aí teve a história que ela era casada, né, e tal. E aí que quando eu cheguei uma outra vez, a gente tava mixando uma outra faixa aqui, que tava o Walter junto. Eles dois já falaram e já tava rolando umas conversas, eu e ela. E aí eles falaram, tá sabendo, a Elaine tá solteira, né? Eu falei, tô sabendo. E aí ela me chamou, o dia que eu vim entregar o CD pra ela, assim, ela falou, eu vou tocar num casamento, eu vou sair 9 da noite, vamos tomar uma junto? Eu falei, vamos. Já decidida, tipo, já intimou. Foi assim que Por aconteceu. isso que eu sou fã dela. E aí ela fala pra mim, né, que Maravilhoso. tipo, era só pra ser um chopp, tá lá picando bacon na casa do boy. Dando ração pra cachorro. Não, e fazendo palhinha, né? Rafa toca, tem Elaine. O legal é que quando você contrata o Rafa, quer dizer, claro, quando as agendas batem, né? Sim. Elaine dá uma palhinha, fala, putz, o Rafa vai tocar, então acho que Elaine vai. E vice-versa, Elaine vai tocar, acho que o Rafa vai estar junto. Então eu acho que isso é legal também, né? Que vem o combo. Então sempre nesse meio da música aí, né, Rafa Meneghini? Mas e quando o Rafa foi pra frente dos palcos? Eu fui por obrigação. Quando a gente tem uma história, né, de trabalhar já com outras bandas e de ter vocalistas malas, né, que falta um show, falta um ensaio. Então... Por que os vocalistas são malas? Eu sou mala. Não sei. Eu acho que todo No fundo, músico tem uma marra, né? tem uma Carrega marra. junto. Bom, eu falo sim. que eu sou vocalista de karaokê, então eu acho que eu não sou mala, acho que eu sou legal. Mas Tá, é que assim, como eu vi a necessidade de ter que resolver os problemas, porque eu acho que isso está um pouco no meu sangue, assim, tipo, eu não gosto muito de depender dos outros, sabe? De, tipo, tu pede pra alguém fazer, aquele cara já não vai fazer, e tem que pedir de novo pra ele fazer, então eu fui o cara que sempre aprendeu a fazer de tudo um pouco, não faz nada bem, mas faz de tudo um pouco. E aí cantar foi uma das prioridades pra mim, pra tipo... Eu preciso resolver isso, sabe? Sem ter outro cara envolvido. Foi tipo Vibes Cazuza, saiu e o Frejá assumiu. Igual o filme do Cazuza. E hoje a gente não entende como não foi sempre o Frejá, porque né, o Frejá podia ter a banda dele, por mim, pelo menos, né? E aí ele é veio, o que ele faz hoje. Exatamente. Né? Mas assim, quando eu assisti o filme do Cazuza, eu me vi muito no Frejá ali, né? naquele sofrimento, naquele estrelismo do Cazuza. E foi a história do Djavantes, que foi produzida pelo The Alma também. A gente fez uma conta antes aqui de começar, né? 19 anos já que a gente gravou um disco. Anos. Então... Foi basicamente o meu primeiro trabalho quando eu cheguei em Toledo foi com o Djavantes mesmo.
Que massa. E ele era o estúdio 0dB, né? Exatamente. Você era uma criança praticamente, né? Ah, sim, eu nem sabia nada. Né? E aí, então, tocando e cantando e... E aí veio, acho que daí vem a parte do que o Marcos falou antes. O trabalho, com o longo do tempo, trabalhando, tocando, lindo tocar a música dos outros, mas assim, eu sempre rascunhei, sempre escrevi, sempre, né, tenho um caderno cheio de coisas escritas e às vezes eu vou lá olhar e falo, nada a ver, depende do teu dia, daí tem outro olho, que eu escrevi aqui, entendeu? Mas assim, eu acho que o grande barato de fazer música, assim, eu acho que um divisor de águas entre eu e o Marcos trabalhar foi o Setas e Sinais. Sim. Porque foi ali que eu acho que eu ganhei voz, sabe? É um disco que já tem mais de 10, 12 anos. E foi dentro da Toca também que a gente veio trabalhar. E aí foi um álbum que eu cheguei e tipo, não tinha uma banda mais pra dizer pra mim que eles queriam daquele jeito, eu queria, tipo, não, eu queria que fosse tudo do meu jeito, né? Entre aspas, assim, com grande ajuda dele de fazer. E também foi um álbum de convidados, né? Então eu acho que ali eu descobri minha voz também, o meu estilo, o que eu queria realmente fazer. Esse álbum pra mim, ele tá no meu master hoje, né, o Entre Olhares Distraídos, mas o Setas e Sinais tem um carinho gigante por esse álbum, porque ele me mostrou norte pra mim. É isso aqui que eu preciso fazer a partir de agora, essa trilha, essa vibe, esse caminho. Então esse álbum é muito importante pra mim. Álbuns com o Djavantes também foi uma escola fazer, eu acho que estava todo mundo aprendendo dentro do estúdio, né, com o The Almo. Uma coisa que é bem interessante frisar sobre esse lance do autoral do Rafa é que o som do Rafa parte muito daquilo que ele acredita realmente, entendeu? É um movimento um pouco contrário ao midiático que está acontecendo hoje em dia, que as pessoas compõem muito e fazem música hoje pensando quase que exclusivamente no dinheiro e na maneira como aquilo pode ser rentável na volta. E eu aprendi muito com o Rafa, nessa época de trabalho, como a gente poder dar voz para as pessoas que não têm não tem essa voz, entendeu? Poder trazer assuntos que são mais pertinentes da vida, por exemplo, do Rafa, que podem ser exemplos para a vida de outras pessoas, ou coisas maravilhosas, ou coisas ruins que aconteceram, várias histórias que acabaram se tornando música. No nosso rock, por exemplo, que foi aonde a gente começou esse processo de maturação da música autoral do Rafa ali, que já começou a dar muito do que ia acontecer no Setas e Sinais. E essa parte do Rafa ser verdadeiro, que eu acho que é a condição principal da música dele. E aí que vem o que tu falou antes também, a graduação tá dentro do estúdio, assim, eu acho que eu aprendi muita coisa hoje de tocar por ter entrado em estúdio, por ter olhado no aquário e olhar assim e falar... Tem um episódio de estar no estúdio e eu era sempre o que trazia as garrafas escondidas, né, dentro da mochila. E uma noite eu me passei dentro do estúdio, e ele tem essas pérolas gravadas, né? Eu tenho. Que é depois de algumas garrafas de um destilado qualquer, de uma noite de madrugada, eu tava cantando. E tem música sobre isso já? Provavelmente. Você já praticamente fez uns versos. Mas eu olhava todo mundo rindo atrás lá, eu falei, o que tá acontecendo? Daí de repente ele abriu o microfone e, por hoje deu, cara. Hoje chega. Colocar ordem, né? Tem gerência. Tem momentos que a gente... E aí ele sempre falava, quando vinha as sessões de gravação da voz, né? Eu vinha gravar, ele falava no outro dia, ele abriu o estúdio e falou, tem um cheiro de bar aqui, né? Os já passaram ontem aqui no estúdio. Bom, eu acho que vocês devem ter histórias pra caramba pra falar, né? Muitas coisas pra contar. Eu acho que por isso que esse é o primeiro episódio, né? Que eu acredito que seja um podcast maravilhoso. Pode tocar quem vier, quem quiser. Quem esses dois convidarem também, porque eu só sou figurante aqui nesse time maravilhoso, que eu fico assim... Você faz parte desse primeiro agradecida. Que só pode ser completo pelo seu talento. Mas eu sou agradecida muito mais
como eu falei, né, da última vez aqui entre nós, por ter voltado para Toledo depois de tanto tempo longe, tá 1 ano de volta, e por ter encontrado pessoas maravilhosas, todos inclusive que estão aqui hoje nessa sala. Marcos Del me encontrei por último, mas Elaine, que vai ser a nossa próxima entrevistada, o próximo podcast, que é a minha musa da música, né? Eu amo ela, de verdade. Desculpa, tá, Rafa? Mas é de fã mesmo. Eu já falei pro sou Rafa. fã dela. Aqui todo mundo é Beijos, gato. Everton aqui na produção também, que, né? Coisas que a Taberna uniu, né, Everton? Sou muito fã também. Temos aí algumas coisas matogrossenses. Everton veio do Mato Grosso, eu morei anos no Mato Grosso. Então a gente sempre vai ter esse lado Mato Grosso ali, não vai ter como, né? Faz parte da vida. Rafa, estudei com Rafa e tudo mais. E Marcos, que está me dando uma aula a cada... Falei de Marcos, nós vamos voltar. Uma aula a cada episódio, a cada conversa. Até na academia, agora eu não deixo mais ele treinar, porque eu quero lá incomodar ele. Mas eu prometo que eu vou me comportar, tá? Vou deixar você treinar. Não se comporte, porque eu também tô aprendendo demais contigo. Então, vamos treinar junto também, que eu gosto, né? Vamos, então, nessa bora. vibe. Mas falando em vibes saudáveis e tudo mais, hoje é dia de podcast, dia de comemorar. E a gente tem um patrocínio de milhões aqui hoje, nesse primeiro episódio, que acabou de chegar, inclusive. Gente, olha isso. Olha só. Fala sério. Pode tocar, pode comer também. Bob's. E vou falar pra vocês, não é porque é merchan, não. É porque realmente, pra mim, é o melhor milkshake de ovo maltine. Aliás, não por ser o milkshake de ovo maltine, é o melhor. Pra mim, na minha opinião, é o melhor. Eu já tomei vários milkshakes, mas o do Bob's de ovo maltine acho que é sensacional. Então, agradecer nossos parceiros e os próximos entrevistados. Teremos Bob's aqui. Teremos Bob's. Nessa roda Muito de obrigado, conversa sobre Bob's música. de Toledo. Encerramos esse episódio. Muito bem. Muito obrigado. Muito legal. Eu que agradeço vocês. Sem dúvida é a realização de um sonho. De muita conversa, de muito... E é muito bom poder dividir isso com vocês, porque são coisas que acontecem aqui dentro do estúdio, conversas que até então tinham ficado por aqui e muita gente vai poder estar junto com a gente e conhecer eu e esses o Marcos, bastidores. a gente tem um lance, a gente sempre fala, eu venho pro estúdio, a gente senta, começa a conversar, eu falei, cara, ainda bem que a gente não se encontra toda vez, né? Porque começa a brotar ideia, parece Pink e o cérebro, né? Mas é legal. Que faremos. Mas são ideias boas. São né? ideias Sempre boas. E agora, você não sabe o quanto eu tô feliz por isso aqui agora, tá acontecendo, porque a conversa de ao longo do ano passado a gente já vinha falando sobre isso. Exatamente. E a gente se frustrou por não ter conseguido fazer no ano passado e agora a gente está aqui. Nosso agora primeiro tá aqui, episódio. primeiro Obrigado. de muitos, se Deus Primeiro de quiser. muitos. Que aquela nossa lista seja completa, que venham Vai muitas vir muito outras mais. ideias depois daquela. Com certeza. Tem muita gente legal que a gente quer Tem trazer. No próximo episódio já Pessoas tem que já acho que uma... muita gente que tem gente que nem imagina que tem ligação com música, que eu acho que a gente vai trazer, né? Isso é legal. A gente vai trazer aqui, se tudo correr bem de acordo com aquela lista que a gente programou, muita gente que não é músico de profissão, mas que tem um hobby e tem uma vida ligada à música. Tem que ter alguma ligação com música, né? Vai ter. Então é isso aí. Nós somos o Pod Toca, né? Pode tocar quem vier, quem quiser, é isso aí. Eu sou Cara Barufa, ao meu lado direito aqui, Marcos de Almo. esquerdo. Rafa Meneghini. É isso Muito aí. obrigado. Que seja o primeiro de muitos e até o próximo episódio. Até. Pode tocar.